Boa tarde, povo de Deus, paz seja convosco. Eu gostaria de pedir para vocês que agora estão ouvindo e vendo essa pregação, se você gostou, então você divulgue para os seus amigos, colegas, pessoal, os irmãos da sua igreja, para que a gente possa continuar fazendo cada vez mais esse trabalho para a obra de nosso Pai querido, nosso Deus e o Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto denominado Desenvolvendo a Salvação, a segunda pregação que nós estamos fazendo com esse título. A Bíblia Sagrada apresenta a palavra salvação cerca de 140 vezes. Essa palavra vem do grego, com significado soteria, e quer dizer liberação, preservação, segurança. Na prática, podemos dizer que salvação se refere à atividade de Deus em favor da criação e da humanidade, com o único fim de levar seus propósitos adiante. Então, a salvação é um ato pelo qual Deus livra alguém do perigo, da opressão ou da culpa e do poder do inimigo de Satanás. Então, isso é o significado de salvação. Por mais paradoxo que possa parecer, ela foi muito mais usada no Velho Testamento do que no Novo Testamento. Lá no Velho Testamento ela aparece cerca de 100 vezes, do total de 140 vezes que aparece na Bíblia Sagrada. Lá no Velho Testamento ela quer indicar Deus libertando o seu povo escolhido da opressão ou do perigo. No Novo Testamento ela aparece em torno de 40 vezes, indicando a intervenção de Deus no tempo presente. Contudo, irmãos, essa palavra está ligada ao resgate do homem da condenação eterna através da fé em Cristo Jesus. Embora a salvação seja uma verdade considerada simples, podemos encontrar nesse assunto uma profundidade tremenda quando deparemos que o propósito de Deus não é a salvação em si, mas sim resgatar o homem ao seu estado inicial. Ao olharmos para esse aspecto, irmãos, iremos verificar que existe uma única salvação para cada ser humano. Porém, essa mesma salvação se processa em 3 tempos específicos: salvação do espírito, salvação da alma e salvação do corpo. E também em 3 tempos: salvação no passado, salvação no presente e salvação no futuro. Como então explicar isso? A resposta a essa indagação talvez seja a elucidação de uma questão teológica que muitas vezes deixa cristãos com os cabelos em pé. Vejamos, Paulo nos afirma em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que somos salvos. E essa declaração é um fato consumado. Por causa dessa declaração, muitos cristãos se julgam salvos e que nada do que vierem a fazer de errado nessa terra, e quando estiver nessa terra, para que venham perder essa salvação. As pessoas que apegam a tal afirmação para justificar suas atitudes
esquece de que o mesmo Paulo nos exorta em Filipenses 2, versículo 12, a desenvolver a salvação. Então, primeiro ele fala que somos salvos. Agora ele nos fala que devemos desenvolver a salvação. E em Romanos 5, versículo 9, ele nos informa que seremos salvos. Seremos no futuro. Então, se atentarmos bem aos verbos usados, podemos notar que a salvação já aconteceu lá no passado. Somos salvos no presente. E acontecerá no futuro, seremos salvos. Muito embora ela aconteça em 3 etapas e 3 tempos diferentes, a salvação é uma só, é única. Sei que você deve estar pensando, isso é muito confuso. Não, não é não. Vamos tentar mostrar isso de uma forma mais simples e mais clara. Nós falamos acima que o homem é constituído de espírito, alma e corpo. Com a queda do homem, o pecado entrou no mundo através de Adão e de Eva. E com o pecado, a morte. Não sou eu que falo, é Romanos capítulo 5, versículo 12, que nos diz isso aí. E todo ser do homem ficou debaixo do poder do pecado. Ou seja, o homem se tornou um pecador. Ele era réu do pecado. E, portanto, separado da vida de Deus. Não sou eu que digo, está lá em Romanos também, capítulo 3, versículo 9. Com isso, a palavra quer dizer que o homem espiritualmente estava morto. Isso é declarado no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1. E com a entrada da morte no mundo, o homem passou a morrer fisicamente. Primeira morte. E ainda não foi condenado ao lago de fogo. Segunda morte. Destinado ao diabo e aos seus anjos. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Porém, Jesus veio a essa terra, tornou-se nosso Salvador. Lá na cruz do Calvário, ele expiou os nossos pecados e nos livrou da condenação eterna. Esse é o sentido da salvação que nós conhecemos. Sim. Todo cristão conhece esse sentido dessa salvação. Observe que o pecado, nesse pecado, o homem morreu espiritualmente. E Jesus deu vida, em primeiro lugar, ao nosso espírito. Então, nós fomos salvos, nosso espírito foi salvo. Esse é o fato consumado por Paulo lá na primeira frase dele. Então, olha bem, o Cristo na cruz se inicia a nossa salvação, denominado na Bíblia de regeneração. Texto declarado no livro de Tito, capítulo 3, versículo 5, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Cristo nos salvou pela regeneração e renovação do Espírito, através do Espírito Santo em nosso Espírito. Também está lá em Tito, capítulo 3, versículo 5. Portanto, irmãos, nós não podemos ter dúvida alguma
que todo aquele que crer no nome de Jesus e nasceram de novo foram salvos. Descrição feita no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porém, irmãos, o pecado e a morte não afetaram apenas o espírito humano, mas todo o seu ser, e por isso a salvação de Deus não pode ser acreditada apenas no espírito humano, mas deve ser também estendida à alma. Está lá no capítulo 1, versículo 21 do livro de Tiago. E também ao corpo. Está lá escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11 ao 23. É por isso que Paulo nos convida, através de Filipenses, a desenvolvermos a salvação na esfera da alma. E que esperemos a salvação do corpo ou a glorificação dos santos. Está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. A salvação do ser humano é única. São 3 em 1. E a plena salvação só será consumada nos 3 elementos. Então, irmãos, Deus já fez a parte que compete a Ele. O que Ele podia fazer para nós, para a salvação, Ele já fez. Então, isso é ponto pacífico. Ele fez através de Cristo Jesus. Então, resta a nós, seres humanos, fazer a nossa parte. Opa, mas você pode estar dizendo, espera aí, nós não somos salvos pela graça? Sim, somos salvos pela graça. E a graça foi feita. A graça foi usada. É graças a Deus que nós somos salvos com a própria palavra. A palavra diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Está lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Cristo nos salvou, irmãos. Nos livrou do castigo eterno através da sua morte lá no Calvário. Mas a Bíblia nos fala em Romanos capítulo 5, versículo 10, que seremos salvos por sua vida. A salvação pela vida de Cristo não é mais a salvação do castigo eterno. Esse ele já fez lá na cruz. Isso foi totalmente consumado, isso está plenamente resolvido com a sua morte. Então, o que seremos salvos por sua vida? Através da vida de Cristo Jesus, teremos a salvação da alma, no que concerne à herança da vida adâmica, o pecado. Cuidado, muito cuidado. Uma coisa é ser salva do lago de fogo, através da morte de Cristo. Outra coisa bem diferente é sermos salvos de nós mesmos pela vida de Cristo. É essa luz que nos leva a desenvolver a nossa salvação. Isso nos faz entender que Deus quer o homem plenamente salvo, restaurado e de volta ao seu estado original. O homem, com toda certeza, foi salvo do lado de fogo, com a morte de Cristo. Porém, se vivermos uma vida carnal e egoísta, nos sujeitamos ao pecado.
trabalho realizado por ele na cruz vai ser em vão. É necessário, então, que Cristo não seja apenas o nosso Salvador espiritual, mas que venha a ser também a nossa vida. Isto é, que o nosso viver não seja apenas uma tentativa, mas uma realidade onde Cristo vive em nós. Se pela sua morte somos salvos da ira vindoura, por sua vida seremos salvos nós mesmos, salvos de nossa vida pecaminosa. Porque se Ele não estiver em nossa vida, não seremos salvos. Salvos nós mesmos. E tudo aquilo que angariarmos aqui também servirá para satisfazer aos nossos egos e à nossa natureza pecaminosa. Quanto mais bens materiais possuirmos e conhecimentos tivermos, mais inchados nos tornaremos. Entenda uma coisa: com a morte de Cristo, somos libertos de Satanás. Essa foi a parte de Deus. Precisamos então ser salvos de nós mesmos. Lembre-se de uma coisa, irmãos. Satanás já foi vencido lá na cruz do Calvário por Cristo Jesus. E essa foi a salvação por ele nos legada. Mas se não seguirmos adiante e conhecermos a etapa de salvação da nossa alma, ainda assim o encardido terá vantagens sobre nós, uma vez que a nossa velha vida continuará a alimentá-lo. Pedro nos fala uma revelação de suma importância. Olha o que Pedro falou. Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Está lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Você pode observar que Pedro nos revela que somos guardados pelo poder de Deus para a salvação final. Isso quer dizer que Deus preparou uma salvação que será revelada no último tempo. É dessa salvação que Paulo esperava quando disse em Romanos 13:11: a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Essa salvação que está por vir é a glorificação. Nossos corpos mortais pela segunda vinda de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Portanto, irmãos, é isso que nós aprendemos. Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, os salvos que morreram ressurgirão entre os mortos, e nós que estivermos vivos seremos juntamente com ele transformados, e teremos todos a salvação dos nossos corpos mortais e corruptíveis. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 ao 54. A palavra de Deus é clara, irmãos. Todos ressuscitarão um dia, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Essa é com toda certeza a etapa futura da salvação que começou no Espírito, com a morte de Cristo Jesus. Se desenvolve no presente em nossa alma através de sua vida em nós, e terá o cumprimento final no futuro com a vinda de Cristo, que culminará com a glorificação do nosso corpo. O exposto, irmãos, podemos afirmar então, sem nenhum medo de errar,
que a salvação é um meio utilizado por Deus para nos resgatar novamente ao seu plano eterno. Deus criou o homem para governar com ele e encher o universo com a sua glória. Com o pecado, o homem se desviou do plano de Deus e ficou sujeito à lei do pecado e da morte. Toda criatura, ou toda criação de Deus, geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, a glorificação. A manifestação dos filhos de Deus e a glorificação, somente assim, através da vinda de Cristo Jesus, os que forem fiéis até hoje, até o dia da sua vinda, desenvolvendo a salvação, poderão reinar com ele em glória. A criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso é descrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 12 ao 25. Portanto, irmãos, com a morte de Cristo, recebemos a vida eterna por graça. No final desse processo, nossos corpos serão transformados para ser semelhantes ao de Deus. Lembre-se, fomos salvos do inferno, estamos sendo salvos da vida pecaminosa da alma e seremos salvos da morte física e do corpo corruptível. Somos salvos da ira por sua morte. Somos salvos da vida da alma pela vida de Cristo Jesus e seremos salvos do poder da morte física quando nossos corpos forem transformados e revestidos pela incorruptibilidade de Cristo Jesus. Nosso espírito já ressuscitou. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 6. Nossa alma está sendo transformada. Romanos capítulo 2, versículo 1 e 2. E nossos corpos serão transformados. Já somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Aleluia. Glória